Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e vamos conversar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Westworld. This world is just a speck of dust sitting on a much, much bigger world. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, a gente vai estar produzindo vídeos sobre cada um dos episódios de Westworld, além de falar de filmes, séries e outros assuntos mais. Aqui no izinho tem a playlist, então se você ainda não me viu falando sobre o episódio 1, vai lá me ver falando sobre o episódio 1 pra você vir aqui pro segundo. E que segundo episódio, hein? Achei que o primeiro começou bem, já tinha gostado, mas esse segundo já deu uma engrenada e uma caminhada narrativa e já respondeu algumas perguntas que tinham sido levantadas no episódio passado. E mais linhas temporais, né? Mais temporalidades. A gente tem aqui basicamente dois núcleos narrativos nesse episódio, né? A gente viu que no episódio passado foram apresentados outros que não apareceram nesse episódio. Esse foi basicamente focado na Dolores e no Ted e foi focado no passado, né? A gente tinha visto aquele pequeno trechinho no primeiro episódio que era um diálogo entre o Arnold, né? Não o Bernard, né? A versão humana do Bernard, conversando com a Dolores e percebendo os primeiros indícios de que a inteligência dela começava a se aguçar um pouco mais e que ela poderia ir além de ser apenas um robô. E aí a narrativa continua, e eu vou até dizer, eu não imaginava que a narrativa do William no passado fosse continuar, né? A gente teve aqui esse episódio basicamente focado no William, né, o Homem de Preto, no presente, né, sobrevivendo lá dentro do Westworld controlado pelos hosts, e teve a história dele pós os acontecimentos da primeira temporada, né? O que é o sujeito que ele se tornou depois daquela primeira vivência, aquela primeira experiência em Westworld. Então a gente vai acompanhar um pouco da história do William ali com o James Delos, né? O patriarca da família Delos, que é a empresa que patrocinou o Westworld, né? Que investiu grana para que aquele parque pudesse acontecer. E aí a gente vai acompanhar um pouco das consequências que aconteceram, né? Ele briga ali com o Logan e tal, né? A cena final da primeira temporada, ele mandando lá o Logan nu no cavalo. E você vê que o Logan meio que fica ali deprimido e drogado, enquanto o William acabou assumindo o papel ali de gestor da empresa, né? E na realidade a gente acaba vendo momentos anteriores a isso, né? A gente vê ali meio que o pitch da empresa, né? A demonstração, a primeira demonstração que é feita ao próprio Logan, que foi ele que fez o primeiro investimento em Westworld, até sem o próprio pai dele saber, né? E depois o pai dele vai tentar descobrir se aquilo ali vale a pena de fato, e o William que o convence, basicamente dizendo que como pessoas milionárias frequentariam aquele local e extravasariam suas vontades, seus sentimentos ali, aquilo ali achando que ninguém estava vendo, né? Achando que estavam escondidos dos olhos das pessoas, sendo que eles estavam sempre monitorando e filmando tudo, isso obviamente poderia ser usado contra essas pessoas ali como chantagem, né? Então é claramente o William, a gente já vê ali uma curva no personagem que era aquele homem inocente da primeira temporada para alguém que começa a ter um pouco menos de escrúpulos e tal, que vai se tornar aquele homem de preto que a gente vê no presente, né? Então a gente vê ali aquele pitch, né? A gente vê o Logan ser colocado numa sala cheia de hosts e ele não perceber que eram, na realidade, robôs, né? E aí ele fica chocado e maravilhado e vê que aquilo ali é o futuro e decide investir. E aí a gente vê as consequências desse investimento se tornando Westworld. E a gente descobre que a Dolores saiu do Westworld, né? Que ela viu o mundo, né? A gente, naqueles primeiros momentos dela, justamente quando eles foram levados para a cidade para poder ser apresentados ali para as pessoas, né, para os possíveis investidores, e aí ela viu o mundo. E no arco da Dolores, a gente vai ter justamente ela andando por Westworld para poder aumentar o exército dela, né, juntar mais tropas. E aí a gente vê que nem todos os hosts estão realmente do lado dela. E que se iniciou de fato uma nova narrativa no momento que o Ford foi morto, né? Ele de fato preparou uma narrativa não só, obviamente, para a própria Dolores, mas ele preparou uma narrativa para o William, né? Um caminho para o William seguir. E o encontro dele ali com os bandidos na cidade de Pária, né? Ele recebe uma mensagem clara de que ele tem que seguir essa jornada ele mesmo, né? Ele tem que sobreviver a escapar do Westworld ali tomado pelos hosts sozinho, né? Então
A gente vê que o Ford meio que deixou ali uma brincadeira, um jogo para ele. Isso já tinha ficado algumas pistas, né? Quando você vê a criança e tal, conversando com ele e tal. Mas agora fica claro que tem um jogo definido pro William. E a Dolores está justamente buscando aumentar as linhas dela, o exército dela, então ela vai atrás dos confederados, ela mata eles e desperta eles logo em seguida usando de um dos funcionários da empresa, né, que tem controle dos aparatos e tal, e assim ela está convencendo e juntando mais gente. E aí a gente até pode entender um pouco sobre a cena dela matando o índio no episódio anterior, né? Que a gente fica sem entender por quê, mas é porque no fim das contas nem todos os hosts estão lá para seguir a vontade dela, seguir o que ela quer fazer, né? Além disso, a gente tem obviamente a cena na qual ela fala que existe uma arma escondida nesse lugar e que ela vai usar essa arma contra eles, né? E que arma é essa? Eu não acho que necessariamente seja uma arma, né? Ela não vai pegar uma bomba ou uma coisa assim. Eu acredito que talvez seja alguma ferramenta de controle, alguma forma de escapar, alguma forma de tomar controle de alguma coisa. Não sei. Ainda estou em dúvida, mas estava especulando. Mas uma coisa que eu tenho, assim, certo na minha cabeça é que eu duvido muito que, de fato, essa arma seja uma arma de fato. Eu acredito que ela seja uma forma metafórica dela falar de algo poderoso, né, que vai ajudá-los a conquistar a humanidade, a derrotar a humanidade. A gente não viu o núcleo do Bernard, né, do Bernard da Hale, esse episódio, e nem o núcleo do futuro, né? A gente acabou focado no William e ali nas linhas do tempo sobre a formação do Westworld, que eu achei super interessante. A gente agora está entendendo mais como é que foram as relações que foram estabelecidas para aquele lugar ser criado, para aquele lugar ser fundado. E aí também a própria narrativa do Homem de Preto do William, né? Sobre a jornada dele de escapar. E eu acho que isso ficou um pouco claro, né? No caso, no fim das contas, a narrativa dele é uma narrativa de fuga. Ele tem que sobreviver àquele lugar e esse plot da Dolores de querer dominar a humanidade se intensifica ainda mais, né? E a gente acaba que esse foi um episódio que já responde perguntas, né? Ele obviamente deixa uma grande pergunta que é: que arma é essa? Porém, ele já começa a nos mostrar mais claramente o que é que está acontecendo ali. Então eu adorei o episódio, achei muito bom, principalmente por conta da gente ver a transformação do William pós-fim da primeira temporada e retomaram um arco narrativo que eu não imaginava que eles fossem retomar. Então, adorei. Mas e aí, o que é que vocês estão achando da temporada? Deixa aqui nos comentários para eu saber, pra gente discutir e a gente se vê na próxima.